Queridos, a mensagem de hoje ela tem como o título, pediu o irmão Isaías para colocar, a salvação do prazer do pecado. O texto base está em João, capítulo de número 3, do versículo 5 ao versículo de número 8. João, capítulo 3, do versículo de número 5 ao 8. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de Deus ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer onde vem e nem para onde vai. Assim acontece com todos aqueles que é nascido do Espírito. Curvai as vossas faces em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, eu peço a Ti, Senhor, que nessa noite a Tua palavra venha entrar em nossos corações e provocar em nosso ser toda a limpeza, Deus, que o coração, meu Pai, necessita e precisa, Senhor, para estar na Tua presença. Pai Santo, tenha misericórdia de mim, que eu venha, meu Pai, ser um instrumento Teu e que eu possa, Deus, manifestar, Senhor, a Tua glória e a Tua vontade, Senhor, em nossas vidas, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Queridos, é aqui que Deus começa a sua aplicação real de salvação para os seus eleitos. Deus salva do prazer do pecado ou do amor do pecado, antes que ele livre da pena ou da punição do pecado. Necessariamente, isso acaba apontando tanto para mim como para você, que Deus nos justifica pelo fato dele ser santo, e é um ato estrito da sua justiça, ele conceder o perdão para que um de nós, ou todos nós, que assim creio e espero em Cristo Jesus, venhamos a ter um encontro salvífico com Ele. Deus é um Deus de ordem ao longo prazo. O nosso Deus, ele não se perde no curso da história. O nosso Deus, ele está sempre atento. Ele é um Deus sustentador. Ele é um Deus que ele não faz improviso. Ele é um Deus que está sempre trabalhando na vida das pessoas para que o seu propósito salvífico venha a estar imbuído na vida desses. E mediante a isso, o que Deus ele tem de fazer conosco para que nós venhamos a compreender o propósito da sua salvação é nos livrar desse prazer de pecar, desse prazer de amar o pecado e se deliciar com aquilo que o pecado ele pode nos oferecer, o prazer que dá em nossas carnes. E como é que Deus salvará o seu povo do prazer do pecado? A resposta é lhe dando-lhe uma natureza que odeia o mal, lhe dando-lhe uma natureza espiritual em vez de uma natureza carnal. Essa natureza espiritual, ela se dá mediante um novo nascimento, quando a pessoa compreende o ato da regeneração e pelo Espírito Santo ela encontra em Deus ali o resgate para a sua alma. É claro o que ele faz. Onde mais ele poderia começar? O homem, ele só é regenerado no ponto de partida do próprio Cristo. É em Cristo aonde Deus começa a restaurar todo o ser humano caído em pecado. Romanos capítulo 5, versículo de número 8 diz: mas Deus demonstra seu amor por nós, por Cristo, porque Cristo morreu em nosso favor quando nós ainda éramos pecadores. Cristo, essa regeneração, ela não vai começar no momento onde você aceitou a Cristo, mas ela começou antes mesmo de você nascer.
Deus, antes de você nascer, Ele já tinha pré-ordenado o ato de te buscar, o ato de te querer, o ato de te amar, e derramou e deu a providência para que você viesse a ser salvo nele. Em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, diz que Ele fez tudo formoso em seu tempo. A grande parte da beleza da obra de Deus iria ser perdida sobre nossas cabeças, se Deus não enviasse o seu Espírito para os nossos corações. Não tendo o Espírito de Deus, não se tem como entender a obra de Deus nesse mundo. Em Romanos, capítulo 8, do versículo 29 ao versículo de número 30, diz: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Nós vimos que no verso 29, demonstra que primeiro vem a pré-ordenação divina. Nós não somos salvos pela nossa vontade, nós somos salvos porque Deus nos quis nos salvar. Nós somos salvos porque Deus pré-ordenou a nossa salvação. E no versículo 30, afirma a maneira de sua realização. Qual é a maneira desta realização? A maneira desta realização é a crucificação do amado, do Filho de Deus, naquela cruz, por mim e por você. Apenas naquela cruz nós encontramos a salvação para a nossa vida. Certamente é mais óbvio que a regeneração ela deve vir em primeiro lugar, a fim de estabelecer uma base para a justificação. Haja vista que o ser humano ele só pode se justificar mediante a fé, somente crendo no sacrifício expiatório de Cristo Jesus na cruz. Mas como crer? Se a carne ela não é capaz de acreditar, se a carne ela não é capaz de enxergar as coisas de Deus. Só através desta fé que é demonstrada na Bíblia Sagrada que nós conseguimos alcançar a salvação. Mas essa fé que nos salva não vem de nós mesmos, porque ela também vem de Deus e do seu Espírito. Atos capítulo 13, versículo 39. Deus nos mostra: por meio dele, todo aquele que crê é justificado em todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Algumas pessoas ficam com medo e com vergonha, até mesmo de se converterem a Deus devido a pecados cometidos no passado. Eu digo para vocês que aquele que crê em Cristo Jesus como o único e eterno Salvador da sua vida, esta pessoa, ela tem todos os pecados do passado absorvido e é perdoado pelo sangue de Cristo. Ela é lavada, regenerada e justificada pelo poder do sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário. Pela fé, ela encontra um respaldo em Deus para não ser mais condenada mediante a homens e mediante as potestades e principados. Um outro texto que podemos assim ler é Romanos capítulo 5, versículo de número 1. Tem sido, pois justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. O homem vivia sem paz com Deus. O homem era afastado de Deus pelos seus pecados. O homem era afastado de Deus pela sua natureza pecaminosa. Entretanto, quando Cristo veio a este mundo e derramou toda a sua vida na cruz do Calvário, naquele momento,
a aliança que era perdida, que o homem havia quebrado com o seu pecado, fora restaurada na cruz. Na cruz, Deus com a sua mão segura a mão de Cristo, e Cristo com a sua mão segura a mão do ser humano, de toda a humanidade. E ali ele leva a humanidade perdida até Deus e sela com o seu sangue essa nova união, esse novo laço, essa nova aliança, feita perpetuamente pela vontade de Deus. Em Gálatas, capítulo 3, versículo de número 8, diz assim a palavra: prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão: por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Deus prevendo, ou seja, Deus profetizando para Abraão: olha, todas as nações da terra serão abençoadas e serão salvas pelo seu descendente. E ali, naquele momento, ele profetiza, ele fala a Abraão: o pecador, ele deve ser divinamente conduzido a se arrepender, para depois ser conduzido divinamente à fé genuína, ou chamada também de fé evangélica. Não tem como uma pessoa ser salva por méritos humanos. Não tem como uma pessoa ser levada a Deus pela eloquência do pregador. Quando nós falamos concernente à eleição, essa eleição ela vem antes da regeneração e em seguida vem o nascer de novo. Porque a salvação é um ato da soberania de Deus sobre a vida da humanidade. A salvação é um ato de Deus buscar o ser humano perdido em seu pecado. A salvação é um ato do plano e propósito de Deus em nossas vidas. Quando nós analisamos isso, notamos que pelo poder de Deus, o pecador é feito capaz de acreditar na ação redentora do Evangelho. Sendo desta maneira, o homem só tem os seus olhos abertos mediante o poder do Espírito Santo sobre a vida dele. Capítulo de número 5, versículo 16 ao 19, nos diz: de modo que de agora em diante a ninguém mais consideremos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma. Agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso, porém, provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Aleluia! Quando nós falamos de salvação, só falamos mediante ao poder do Espírito Santo de Deus. Eu não tenho poder e nem virtude em mim mesmo para ser salvo. Nenhum ser humano tem virtude em si mesmo para ser salvo. Somente em Cristo Jesus que nós alcançamos as benesses de Deus para as nossas vidas. No outro tópico, o primeiro tópico irá falar salvo do prazer e do amor do pecado. Que multidões de pessoas se ressentem fortemente quando é dito que elas se deleitam no mal, isso é verdade. Eles se indignam e perguntam se são pervertidos morais. Não, de fato, claro que não. Uma pessoa ela pode ser completamente boa, mas mesmo assim ainda sentir prazer no mal, sentir prazer no pecado. O mal, ele te dá um prazer, ele sacia a tua vontade carnal.
mesmo que a pessoa tenha no seu coração toda a bondade, no ato de vingança, ou exemplo, o seu prazer do mal ali é manifestado. Pode ser que alguns, até mesmo de nossos membros, repudiem a acusação de que eles já tomaram prazer no pecado e afirmem que isso nunca ocorreu com eles. Entretanto, a palavra de Deus ela é bem clara sobre isso. O ser humano peca porque tem prazer no pecado, sim. O pecado, ele está em nossas vidas, cravado em nosso coração como uma ponta de diamante. E muitas das vezes nós somos enganados pelo nosso coração mediante a não conhecê-lo. A Bíblia ressalta em Jeremias, capítulo 17, versículo 9, o coração é enganoso acima de todas as coisas. O meu coração e o seu coração é tão enganoso que nos faz enveredar pelo caminho de pecado, pelo caminho de erro, e muitas das vezes nós nem percebemos, achamos que está tudo bem, mas quando nós fazemos uma análise, como Paulo disse outra, não pela carne, mas pelo Espírito de Deus, venhamos a notar que não está bem, que nós devemos mudar a nossa vida. A Bíblia, ela trata desse assunto de maneira muito clara. Assim, longe da palavra, negando que haja qualquer prazer a ser encontrado em Deus, o ser humano ele continua a pecar na sua vida. Cada vez mais afastado de Deus e mais afastado da palavra de Deus, o ser humano continua a buscar o prazer do pecado. Entretanto, a Bíblia, ela expressa claramente que os prazeres do pecado, eles estão mediante a um pouco de tempo, por uma temporada, como está em Hebreus capítulo 11, versículo 25. As pessoas que vivem em pecado, elas têm prazer nesse mundo, mas na eternidade ela não terá prazer algum. Haja vista que o rescaldo para elas serão dolorosos, ao não agradável, porque Deus, ele não tolera o pecado. Assim também, a palavra do Senhor se refere àqueles que são mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de número 4. Existem pessoas que são mais amigas dos prazeres do mundo, no mundo, do que amigo de Deus. Elas sentem mais prazeres nas coisas humanas, nas coisas carnais, do que nas coisas de Deus. E para falar a verdade, todo ser humano ele sente maior prazer em alimentar a sua carne do que alimentar o espírito. Porque alimentar a carne faz parte da nossa natureza pecaminosa. Alimentar o espírito vai contrário à nossa natureza humana pecaminosa, pervertida pelo pecado. É realmente impressionante e observar como muitas das vezes as escrituras sagradas falam que esse tipo de procedimento é incoerente. Esse tipo de procedimento leva à perdição. Ela menciona em Salmos 4, verso 2, até quando estarão amando as ilusões e buscando mentiras? Salmo 11, verso 5, o que ama a injustiça? O Salmo de número 52, verso 3, você prefere o mal ao bem, a falsidade em lugar da verdade. Ele amava as mentiras, em Provérbios 1, 22. Ele que sentem prazer nas suas abominações, Isaías 66, verso 3. De acordo com as suas abominações, foram como eles adoraram. Oséias, capítulo 9, versículo 10. Miqueias, capítulo 3, versículo 2. Que odiavam o bem e o mal o amando. Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículo 15. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Para amar o pecado é muito pior do que cometê-lo.
para que o homem pode ser, de repente tropeçou para cima ou cometeu através de uma fragilidade. O amor ao pecado é muito mais difícil de sair da vida do ser humano do que em si se libertar do pecado. Porque o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário já te libertou de todo o pecado. Só que o amor ao pecado vem de você mesmo. É você que escolhe amar o pecado. É você que escolhe estar junto com o pecado. É você que escolhe em estar no seu sentimento diante daquilo que te dá prazer na sua vida. Sabe o que quer dizer isso? O pecado, ele fica em nosso interior como um elemento nativo. E por isso, nós estamos cansados, fartos de desejos para pecar. Nós estamos com a nossa alma sobrecarregada, com a nossa carne cheia de desejo de extravasar tudo aquilo que Deus assim não aceita como pecado. Deus não aceita o pecado. Nós temos em nosso ser a vontade, nós temos em nossa mente o pensamento, nós temos em nossos atos a ação que nos leva a pecar. Deus, ele não nos salva da pena até que ele nos liberte do amor de pecar. No segundo tópico, e como é que esse milagre da graça cumprida, ou seja, exatamente o que ele consiste? Para que nós venhamos a nos livrar do pecado, nós temos de estar mergulhados dentro da graça de Deus. E o que é a graça de Deus? A graça de Deus é um favor imerecido. É aquilo que tu não mereces, mas que Deus te dá mesmo assim. Se te livrar do prazer do pecado, seria uma obrigação nossa. Entretanto, pela nossa natureza pecaminosa e corrompida, a nossa carne fraca, automaticamente nós não temos a capacidade de estarmos libertos por nós mesmos do prazer do pecado. Então o Senhor derrama em nossas vidas o Espírito Santo para que Ele venha nos fortalecer e tirar de nós tudo aquilo que está contrário à lei de Deus. Então como isso acontece? É claro, isso vai acontecer quando Deus, ele derramar em nossos corações o espírito de temor. Porque aquele que teme a Deus, ele se afugenta do pecado. Aquele que teme a Deus, ele nega e rejeita o pecado. Aquele que teme a Deus, ele se distancia daquilo que está de errado e procura estar diante da vontade de Deus. Em Provérbios capítulo 8, versículo 13, nos diz: temer ao Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Aquele que teme a Deus odeia aquilo que Deus odeia. Aquele que tem o Espírito Santo de Deus, ele não tem o espírito da carnalidade em seu ser. Em Provérbios capítulo 6, versículo 16 ao 19, mostra as coisas que o Senhor não compactua. Há 6 coisas que o Senhor odeia. 7 coisas que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentira, e aquele que provoca discórdias entre os irmãos. Aquele que está em Deus, primeiramente, quando ele recebe essa graça, ele também tem isso em seu coração. Ele odeia as mesmas coisas que Deus assim odeia. Em segundo lugar, essa graça, esse milagre da graça, ele pode ser visto em nossas vidas quando Deus salva o seu povo do prazer do pecado, comunicando-lhes um novo princípio e vital. Podemos ver esse novo princípio, e de forma vital ele é comunicado em Romanos capítulo 5, versículo 5. Porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. No coração que Deus derramou o seu amor,
É nesse coração que ele governa. O amor do pecado é destronado, porque ali agora quem está no trono é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque o amor de Deus é o seu Filho, e é Ele que habita no coração daqueles que Deus liberta do amor do pecado. Em terceiro lugar, Deus salva o seu povo do amor do pecado pelo Espírito Santo, que está desenhado seus afetos até as coisas de cima, assim tirá-lo das coisas que antigamente encantava a eles. Quando nós falamos da liberdade que o Espírito Santo dá a cada um de nós, é a liberdade do Espírito. O pecado, ele nos aprisiona. O pecado, ele nos deixa em grilhões. O pecado, ele nos deixa em cadeias. E essas cadeias, elas são quebradas pelo Espírito Santo de Deus. Essas cadeias são quebradas pelo amor de Deus. Essas cadeias são quebradas pelo sacrifício de Cristo vertido na cruz do Calvário, no sacrifício vicário. E em Gálatas, capítulo 5, versículo 17, diz assim: pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles são em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. O cristão, quando ele é liberto desse amor da carne, do amor ao pecado, esse cristão, então, ele começa a militar contra ele mesmo. Ele tem vontade de fazer coisas, mas entretanto ele vai contrário àquilo. Ele não faz aquilo que ele tem vontade. Isso se chama da guerra do crente. A guerra da carne versus a guerra do Espírito. O crente que começa a ser salvo do prazer do pecado, ele não comete o pecado de maneira leviana, solta, de maneira à toa. Ele pode até pecar, entretanto, ele se sente acusado pelo Espírito Santo de Deus. O ato de ser acusado demonstra claramente que o Espírito Santo está habitando em seu coração. O ato de ser acusado demonstra claramente que Deus está libertando ele do prazer do pecado. Então nós nos perguntamos, como podemos então saber se somos salvos do prazer do pecado? Haja vista que mesmo eu estando salvo do prazer do pecado, eu me iro. Mesmo eu estando salvo do prazer do pecado, eu sinto vontade de pecar. Mesmo eu estando salvo do prazer do pecado, eu não consigo refrear a minha carne, refrear a minha língua. Eu não consigo refrear meus pensamentos, os meus olhos, não consigo refrear os meus olhos. Como então eu posso saber disso? O terceiro tópico tenta explicar isto. Como alguém pode estar certo de que ele tenha sido salvo do amor de pecado? Não ter fé, a pessoa não procura Deus. Ter fé não implica que a pessoa vai ter momento de incredulidade. Abraão é conhecido como o pai da fé. Entretanto, a Bíblia fala em Hebreus que ele creu contra a sua própria esperança. Ou seja, na sua própria esperança ele já não cria mais, mas ele cria em Deus que era poderoso para fazer aquilo. Você pode ser santo e viver com conflitos carnais dentro do seu coração. A fé e dúvida existe sempre lado a lado dentro da alma do ser humano. Nós vimos isso em Marcos capítulo 9, versículo 24, quando aquele pai, crendo, levou para que os discípulos orassem e permitiu que Jesus orasse o seu filho. Entretanto, ele já não tinha mais fé que aquilo poderia ter uma resolução. E ele fala: Senhor, eu creio, ajuda a minha incredulidade. Eu creio, Senhor, mas ajuda a minha incredulidade. E assim muitas das vezes somos nós. Da mesma forma, o cristão ele pode exclamar e orar: Senhor, ajuda na minha luta contra o pecado. E por que isso? Devido à existência de duas naturezas separadas.
Há uma variância em completo com a outra dentro do próprio cristão. Existe dentro do coração do crente um lado dúbio carnal e um lado da verdadeira fé espiritual. E eles são conflitantes entre si. Como então a presença da fé a ser apurada? Naquela sessão, quando nós discutimos da incredulidade, podemos ver que o fruto e as obras, elas podem permanecer. O fruto, ele cresce em meio aos espinhos, como as flores entre as ervas daninhas. E ainda assim, o fruto continua sendo fruto. No entanto, a fé existe em meio a muitas dúvidas e meio. Não obstante forças opostas dentro e de fora de nós mesmos. Contudo, a fé continua sendo fé. Os inúmeros problemas que nós passamos em nossas vidas acabam apontando para desânimos e derrotas para o nosso ser. A fé, ela continua dentro de nós a lutar para nos manter de fé. E nós de pé. E nós exclamamos, como Paulo exclamou em Romanos capítulo 7, versículo 24. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Paulo, mesmo sendo santo, ele convivia com esta luta contra o pecado constantemente em sua vida. Não é pelo fato de você estar lutando, não é pelo fato de você estar sendo tentado, que você está indo para o inferno. O fato de você lutar já para não pecar já demonstra que Deus está trabalhando na sua vida. Demonstra que o Espírito Santo de Deus está trabalhando em você. Como pode um cristão comunicar que a natureza nova e santa foram comunicadas a eles? Primeiro por esse princípio de Romanos capítulo 7, versículo 24. De não aceitar o pecado. De clamar a Deus, Senhor, muda a minha situação pecaminosa. Eu não quero mais cometer isso, eu não quero mais ter esse pensamento, eu não quero mais falar dessa forma, eu não quero mais viver dessa maneira. Eu sou o teu filho, eu sou a tua filha, eu nasci para te honrar, eu nasci para te adorar, Senhor. Eu não nasci, Senhor, para viver em carne, mas eu nasci, Senhor, para viver em espírito contigo, aleluia. Esse é o ato aonde nós começamos a entender. Entretanto, o primeiro é que a nossa salvação do prazer ou do amor do pecado pode ser reconhecido pelo pecado se tornar um fardo demais para nós. A gente não aguentar mais o pecado, nós não aguentarmos mais as situações mundanas. Sabe o que isso quer dizer? Que quando você comete um pecado, você fica tão angustiado que você vai procurar ajuda para não cometer mais aquele pecado. Aquela pessoa que vive pecado e nada faz para sair do pecado, é sinal que ela ainda não se converteu. É sinal que ela ainda não se converteu. Nós temos de buscar a esse Deus santo e maravilhoso, a ponto de exclamarmos junto com o salmista, no Salmo 40, verso 12. Pois incontáveis problemas me cercam e as minhas culpas me alcançaram. E já não consigo ver, mais numerosos são do que os cabelos da minha cabeça. E o meu coração perdeu o ânimo. Por que perdeu o ânimo? Por causa do pecado. Por causa das culpas que veio sobre ele. Queridos, porque você não venha aceitar a culpa do pecado sobre a sua vida, mas que você venha, naquele momento, ao senti-la, entregá-la a Deus, que você venha derramar no altar do Senhor, que você venha falar, Senhor, toma aqui os meus pecados, Senhor, limpa o meu ser, tira isso de mim, Deus. Porque é importantíssimo que a tua alma seja oprimida sim pelo Espírito Santo de Deus quando você comete o pecado. Porque há uma promessa sobre você em Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos vós que estão oprimidos, que eu vos aliviarei com o meu perdão. Só recebe perdão aqueles que se sentem oprimidos pelo pecado. Aqueles que querem tirar o pecado do coração,
aqueles que querem tirar do seu coração tudo aquilo que possa entristecer o Espírito Santo de Deus. E em segundo lugar, a nossa salvação do prazer do pecado pode ser reconhecida pelo pecado de se tornar amargo para nós. Gente, se tornar pesado. O pecado se torna amargo. O pecado não se torna mais agradável. Mesmo que pratique, você começa a sentir aquela dor no seu coração, porque você teve um encontro verdadeiro com Deus. Você entendeu que o Espírito Santo de Deus, ele habita no seu ser. Ele habita em você. Ele não te chamou para ficar nessa situação de pecado, de dor, de lamento. Mas o Senhor, ele te chamou para que você viesse a viver em santidade, em andar em santidade a cada instante, a cada momento da tua vida. E quando nós temos um verdadeiro encontro com Deus, nós clamamos como Jó clamou, em Jó 23:16, que diz: Deus fez desanimar o meu coração, o Todo-Poderoso causou-me pavor. Quando nós estamos na presença de Deus, o nosso coração se desanima quando nós cometemos pecado, porque nós olhamos e enxergamos o que Deus verdadeiramente tem para mim e tem para você. Nós olhamos e enxergamos e compreendemos a natureza de Deus. Nós olhamos e compreendemos aquilo que Deus tem para cada um de nós. Ah, meu irmão, é esta experiência que prepara o coração para sair depois de Cristo. Aqueles que estão sãos não precisam de médico, mas aqueles que estão doentes precisam de médico. E se nós reconhecermos que estamos doentes, nós vamos ao encontro do Senhor Jesus. Nós vamos ao encontro do Senhor Jesus, porque nós sabemos aquilo que Ana declarou em sua oração, e no primeiro livro de Samuel, capítulo 2, do versículo 6 ao versículo 7, o Senhor mata e preserva a vida, Ele faz descer a sepultura e dela resgata. O Senhor é quem dá a pobreza e a riqueza, Ele humilha e exalta. A gente sabe que é Deus que tem todo o poder em tuas mãos, é Deus que pode fazer todas as coisas, o possível e o impossível em nossas vidas, para nos trazer a Ele novamente. Queridos, aqueles que vão a Deus chorando, eles serão consolados. Aqueles que vão a Deus chorando, não aceitando a sua natureza de pecado, não aceitando a sua natureza pecaminosa, Deus, Ele restaura a vida dessas pessoas. E muitas das vezes não mude de maneira nenhuma o teu proceder, não mude de maneira nenhuma a tua convicção. O Senhor, Ele a vida deles. Estão sendo enganados a cada instante, a cada momento. Estão presos no lodo, no lamaçal do pecado. Estão cheios da lepra do pecado na vida deles. Há necessidade dessa mudança. Todo o pecado, ele tem consequência dos grilhões sobre as nossas vidas. Todo o pecado nos deixa preso. Uma imagem divinamente desenhada de escravidão que sente a alma salva é ser encontrada em Romanos, capítulo de número 7, do versículos 18, 19, 22 e 23. Porque eu sei que em mim não habita bem algum. Para o querer está em mim, mas como executar o que é bom, eu não encontrar o bem, o que eu quero. Não, mas o mal que não quero, esse faço. Tenho prazer na lei de Deus, segundo o homem interior, mas vejo outra lei nos meus membros, diminuindo contra a lei da minha mente. Me cativo à lei do pecado. Queridos, essa daqui é a sequela daqueles que são salvos. Isso daqui é o grito agonizante daqueles que são salvos quando cometem um pecado. Aquele que comete um pecado, quando salvo, ele não tem prazer, ele não fica alegre, ele fica triste, ele fica com seu coração dorido, ele fica com seu coração aquebrantado, e ele vai clamando aos pés do Senhor, sim, porque ele nota que ele está indo contra aquilo que Deus tem para a vida dele. Este é
seu grito agonizante: miserável homem que sou, quem me libertará do corpo desta morte? Oh, aleluia! Quem me libertará do corpo dessa morte? Se esse é o lamento sincero de seu coração, então Deus te salvou do prazer do pecado. Que quando você está pecando ou está fazendo alguma coisa contrária a Deus, você clama e se sente dessa maneira, Deus verdadeiramente te libertou do prazer do pecado. Deixe-se salientar, porém, que a salvação do amor ao pecado é sentida e evidenciada em vários graus diferentes por vários tipos de cristãos. Nós vimos em Romanos capítulo 12, versículo 3: pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha em si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Queridos, aquele que está em Deus, ele nunca tem um conceito elevado de si mesmo, porque ele sempre olha para dentro de si e enxerga os pecados e as áreas que devem ser mudadas. Essa pessoa que tem um conceito elevado de si mesmo, essa pessoa precisa se humilhar debaixo dos pés do Senhor Jesus. Deve estar aos pés dele, jogado, prostrado, beijando, como uma pecadora. Porque ninguém é mais elevado do que o outro. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo de número 12, nos diz a palavra: assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Queridos, frequentemente, muitos cristãos, eles têm caído, porque eles rejeitam que eles têm no seu coração o amor para praticar o mal, o amor para praticar o pecado. Nós caímos, não é porque o diabo colocou algo na nossa vida. Nós caímos porque temos o amor por pecar. Haja vista que todos nós aqui fomos libertos do pecado no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Só que pelo fato de nós sentirmos prazer no pecado, nós acabamos assim escolhendo esse caminho de perdição novamente. E aí nos sentimos tristes, abatidos e afetados. Para que alguém, às vezes, possa duvidar que isso existe, tem o caso de Davi. Davi, ele matou Urias, e a morte de Urias, ela foi premeditada. E Davi era um homem que conhecia a Deus. Entretanto, o seu coração permaneceu em culpa deliberadamente, e aquele pecado não fez bem para a sua vida. Ao não fazer bem, ele ali, o profeta Natan, chega até ele, e ele tira aquele peso do seu coração. Tire o peso do seu coração. Tire essa bola de ferro amarrada do seu pé. Tire esses grilhões do pecado da sua vida. Se liberte do prazer de pecar. Ore a Deus, busque a Deus, que Deus libertará a sua vida desse prazer de pecar. Haja vista que Ele já te libertou do pecado. Em nome de Jesus, queridos. Esta é a mensagem dessa noite. Eu queria orar agora pela tua vida, para que nesse momento você viesse a encontrar forças para se libertar do prazer do mal. Às vezes você está praticando algo, às vezes você tem uma aliança, às vezes você tem alguma coisa que você sabe que não agrada a Deus, mas você não tem o poder em si mesmo de se libertar daquilo, porque você gosta daquela situação. E agora, em nome de Jesus, estaremos clamando e o poder do Espírito Santo de Deus estará jogando por terra. Eu creio nisso, em nome de Jesus.